Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, se você tem amigos ou parente que tem uma experiência fora do Brasil, uma história de imigração, entre em contato com a gente, tá ok? Dito isso, vamos para o que interessa. Hoje nós vamos para a Califórnia com uma pessoa maravilhosa, que também tem um canal extraordinário. Quem é? Vou chamar para vocês vão entender daqui a pouco. Olá, querida! Tudo bem, Ayrton? Tudo jóia? Melhor agora, querida. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo para gravar com a gente, primeiramente. Imagina, estamos aí. Precisando, estou aqui. Ó, se apresenta para o pessoal, fala de que lugar do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de você emigrar. Tá bom. Oi, galera daí do Brasil que está nos ouvindo, nos vendo. Sou Priscila Lima, sou jornalista, sou de uma cidade pequenininha do sul de Minas, chama Campestre, fica ao lado de Poços de Caldas, mas eu saí de lá, eu estava com 17 anos, tem muitos, muitos anos. Aí eu rodei um pouquinho o Brasil, fui para São Paulo, onde eu fiz faculdade, em Campinas, morei em São Paulo, capital também. Morei no Rio de Janeiro, onde eu comecei minha profissão, e depois fui para o Tocantins, onde eu conheci meu marido, onde eu tive a minha filha, e foi de lá que eu saí para vir para os Estados Unidos. Bom, no Brasil, eu sempre trabalhei ou com cinema, na área de documentários, ou jornalismo, sempre relacionado a vídeo e televisão, sempre na parte de edição. E, por último, eu trabalhei como apresentadora, como repórter e também como editora da afiliada da TV Globo, lá no Tocantins. Ah, que bacana! E você estava lá trabalhando, como surgiu a ideia de você ir embora do Brasil? Foi de repente, você já saía e foi pegando gosto? Como que foi? Não, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de viajar. Sempre, sempre, sempre. Mas, assim, nunca tive dinheiro para isso, né? Então, eu já tinha, assim, eu tive a oportunidade de conhecer alguns países da Europa, mas foi assim, com a grana da minha lua de mel, assim, do meu presente de casamento. Nós pegamos Aham. toda a grana e fomos para a Europa, conhecemos vários lugares, e eu me apaixonei, assim, enlouqueci por conhecer lugares diferentes, não só pelos lugares em si, mas pelas pessoas que eu conversava. Eu tive a Aham. oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos antes, em 2012, mas a vontade era de vir embora, assim, morar mesmo. Daí o que acontece? Eu trabalhava numa redação e lá eu fui levada a acreditar que eu queria ser apresentadora, que eu queria ser repórter, sempre que nunca fez parte de mim. Eu sempre gostei muito dos bastidores, de montar, de editar, mas nunca tinha gostado de ir para frente. E a televisão, assim, eu sou eternamente grata a tudo que eles me ensinaram, tudo que eu pude aprender, mas eu não tinha personalidade para aquilo. Então, assim, chegou em determinado momento, eu fui ficando, assim, com uma estafa mental muito grande. Tipo, eu preciso sair daqui, eu não aguento mais esse trabalho. Às vezes a gente olha para a televisão por, né, de como é tudo lindo, tudo perfeito. Uma vez eu entrei ao vivo da porta de um presídio, eu não fazia a menor ideia de qual era o assunto que eu tinha que falar. Tipo, me ligaram da redação, você vai entrar agora, 3, 2, 1. Assim, como assim? A minha cara que está ali na frente, sabe? Não deu tempo de apurar, não deu tempo de nada. E a televisão Sim. funciona muito desse jeito. Então, depois que a minha filha nasceu, em 2014, aí eu acho que pesou ainda mais, porque trabalha final de semana, trabalha Natal, trabalha Réveillon, trabalha Carnaval, trabalha, se estou de plantão no dia do aniversário dela, eu perco o aniversário dela, a não ser que seja feito um acordo prévio, uma conversa. Mas eu estava cansada disso tudo e eu fui, levei um ano para convencer meu marido. Falei, não, vamos sair, a gente fica 2 anos fora e tá tudo bem. Meu marido era servidor público federal e ele podia pedir licença, e aí Aham. ele pediu uma licença de 3 anos, e foi um ano ali, vamos, 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 e aí até que resolvemos ir, em junho de 2016, partimos dos Estados Unidos com a ideia de ficar 2 anos aqui. Quando chegamos aqui, nós descobrimos que todo mundo tem a ideia de ficar 2 anos e nunca mais volta. Aí a gente falou assim, ó, vamos ver, né? Às vezes com a gente é diferente, vamos ver. Mas a Sim. ideia, a princípio, era, vamos juntar alguma grana, não viemos com a cabeça de, tipo, juntar grana e voltar para o Brasil, não era essa a ideia. A ideia Aham. era juntar, trabalhar um pouco com o que aparecer pela frente, juntar uma graninha e viajar, juntar uma graninha e viajar. Era essa, em princípio, era essa a ideia.
e foi o que a gente foi fazendo. Porque, assim, na sua profissão, eu acredito que seja muito estressante e muita cobrança, né? Porque você tem pautas que cobram titas, e igual você falou, entrar no ar agora e você não sabe do assunto. Eu imagino que é uma pressão psicológica muito forte, é isso mesmo? É uma pressão muito grande, porque, por exemplo, porque você vive em função do tempo. O jornal é formado por tempo. Então, assim, se um entrevistado não vai e você deixa lá no jornal, por exemplo, 4 minutos para a entrevista dele, ele não aparece, você tem que se virar nos 30 para ocupar esses 4 minutos. E isso eu falo enquanto experiência de editora. Agora, Aham. se você está lá ao vivo, o microfone cai, a câmera não funciona, o TP, a primeira vez que eu apresentei o jornal, o TP caiu. Eu não tinha o teleprompter, né? Que são as letras Sim, sim. que a gente lê para apresentar o jornal, não tinha. Falei assim, acho que ali minha atenção começou ali e não parou nunca mais. E realmente o tempo, é tudo muito corrido. Então, assim, eu fui editora do Jornal do Meio-Dia muitos anos e também apresentei esse jornal. Muitas vezes eu saía da redação correndo, porque a gente estava em cima da hora para entrar no ar. Várias vezes. Eu já dei, por exemplo, notícia de resultado de eleição com alguém no meu ponto falando quem ganhou, porque eu não sabia, porque do tempo que é da apuração até chegar na redação, já pode ter mudado. Então, Sim. até chegar no estúdio, já pode ter outro dado. Então, assim, eu já cheguei a apresentar o jornal, tipo, entrar ao vivo com uma apuração de eleição sem saber o resultado. E eles me falarem assim. Então, é uma responsabilidade muito grande. E olha que eu fui jornalista antes de ter essa dualidade, vou colocar assim uma palavra bonitinha, essa dualidade política que existe hoje no Brasil, onde os Aham. jornalistas são muito criticados. Eu ainda vivi um período antes disso, graças a Deus. Acho que a pressão ainda É, era menor que hoje. ah, é assim, e eu até hoje eu fico, quando eu vejo o repórter, de vez em quando paro assim, põe no ouvido para ouvir, né, o que estão falando, eu fico imaginando o que que é, você tá lendo ali um teleprompter, falando, e tem um diretor falando uma coisa, você tem que ler, falar, e um diretor falando um negócio, como você concentra nisso? Eu acho que ou é muito treinamento, ou muita concentração, né? Eu acho que é um pouco de cada, porque às vezes você está lendo, chamando para uma reportagem, e te grita e fala assim: a reportagem não está pronta. Aí você tem que improvisar ali na hora. Aí você tem que saber, né? Por isso que o apresentador ele é sempre editor do jornal. Ele tem que saber o que vem na sequência, ele tem que saber qual que é a organização do jornal. Não dá para simplesmente chegar lá e só apresentar, como era antigamente. Então, isso Sim. acontece. Mas, assim, eu deixei a redação, mas não deixei o jornalismo, né? O jornalismo ainda está aqui dentro. Eu falo que a pulguinha, quando morde, não tem como. Sim. E você, a primeira, bom, você conseguiu, você tinha viajado já para a Europa, então seu visto para a América foi fácil. Como foi seu visto americano? Qual tipo de visto você tirou? Você lembra? Foi tranquilo. Eu tenho visto de jornalista. Aham. Eu entrei com visto de jornalista e aqui a minha mãe é cidadã americana. Daí aqui Ok. eu dei a entrada na minha documentação, por conta da minha mãe, ela é casada, minha mãe mora aqui há mais de 20 anos, ela é casada Hum. com uma americana, ela mora em New Jersey, aí por conta do casamento dela eu pude entrar com a documentação, que eles são casados até hoje, inclusive. Ah, entendi. E o destino de vocês era ir para Califórnia mesmo? Não, eu morei em New Jersey. Minha mãe mora em Hum. New Jersey desde que ela chegou aqui esse tempo todo. Então, a nossa ideia, em princípio, era morar com a minha mãe há 2 anos e depois voltarmos para o Tocantins. Mas daí o que aconteceu? Nós moramos lá esse tempo. Nós moramos, na verdade, 1 ano e meio. E nesse tempo, meu marido começou a estudar para o concurso da Polícia Federal. Ele Ok. trabalhava numa gráfica, mas ganhava assim super mal. Aí ele chegava em casa todos os dias e ia estudar para o concurso. Só que o concurso sempre era adiado. Era sempre adiado, adiado, adiado. E ele tinha um amigo que morava aqui em São Francisco que falou para ele: por que você não vem para a Califórnia? Você vai trabalhar de Uber, você vai ganhar muito mais. E aqui você vai ter como fazer teus horários. E aí você faz os seus horários e você consegue estudar mais tempo para o concurso esperando. Quando a gente chegou Aham. aqui, aí a gente, assim, largamos tudo lá. Eu morava no apartamento, eu doei o apartamento inteiro, que era de coisas doadas, ou então que eu tinha comprado de segunda mão. Foi assim que eu montei meu apartamento. E não é coisa ruim, não, tudo coisa boa. E aí eu vendi, assim, não vendi nada, eu doei mesmo, doei tudo.
E aí a gente encheu o carro que a gente tinha, carregando o básico das roupas, as roupas que a minha filha tinha 2 anos nessa época, e uma bateria, porque meu marido é músico. Então, Aham. o que a gente tinha, atravessamos os Estados Unidos, e era meu sonho conhecer São Francisco. Então, eu já aliei o útil ao agradável, ele falou que queria morar aqui, eu falei, então nós vamos de carro e vamos ver qual é que é. Atravessamos os Estados Unidos viajando de carro durante, acho que foi uma semana, aqui, nem foi tão devagar, assim, foi relativamente rápido. E a gente chegou aqui, e quando a gente chegou, na verdade, a gente viu que tudo aqui na Califórnia custava o dobro do que no New Jersey, enquanto Aham. o meu apartamento de um quarto, sala, cozinha, banheiro, era $1.200 de aluguel, aqui era 2.400, literalmente o dobro. E aí a gente foi se adaptando, né, que a Califórnia é muito cara, realmente, se ganha mais, mas muito cara. Só que aí, ao mesmo tempo, meu marido primeiro se apaixonou por aqui. Ele, assim, se encontrou, a gente gosta muito daqui, e aí a gente resolveu, falou assim, não, vamos ficar. E aí, falou, não, é aqui, o nosso lugar. Ficamos. Aí já tem, a gente veio para os Estados Unidos em 2016, e em 2018, fevereiro de 2018, nós viemos para cá. Ai, que bacana. É porque realmente acontece isso mesmo nos Estados Unidos. Tem lugar que paga mais, mas só que o custo de vida também é mais alto, né? Sim, é muito diferente. Na verdade, assim, quando uma pessoa fala de Estados Unidos, a gente tem que ver exatamente de que lugar ela está falando. Eu tive a Sim. oportunidade de conhecer aí mais ou menos uns 20 estados, um pouco mais. Cada estado dos Estados Unidos tem a sua forma de viver, tem o seu jeito de viver. Por exemplo, a Califórnia tem algumas características que são muito diferentes de New Jersey. Aqui o Aham. pessoal valoriza muito, por exemplo, a questão de saúde, de correr, de malhar, porque aqui tem muitos orientais, então os orientais tentam ter uma alimentação mais equilibrada. Então, você falar assim, americano só come junk food. Aqui na Califórnia é um pouco diferente. Tem McDonald's, tem tudo, claro que tem, mas é muito menos. E aqui tem muita franquia, por exemplo, de comida saudável. Então, Ah, assim, legal. cada lugar é um lugar. Por exemplo, você vai para Los Angeles fica 6 horas daqui. Lá existe uma praça imensa na praia e todo mundo malhando e praticando atividade física. É uma imagem que a gente não costuma ter dos Estados Unidos quando a gente está fora, né? O que eu acho que aproxima Uhum. muito mais de nós brasileiros, porque nós temos, né? Essa coisa de jogar, de passar o final de semana, nem que você não goste de atividade física, mas assim, jogar um futebol, esse tipo de coisa, eu acho que aproxima muito daqui, coisa que eu não vi em New Jersey. Não sei se não é desse jeito, mas e por aí vai, sabe? Aqui a gente consegue encontrar, por exemplo, muita comida asiática, que lá em New Jersey não tinha. Aqui existem muitos restaurantes que são locais. Aonde eu vivi em New Jersey não tinha, era tudo franquia. Aham. E aqui, ao contrário do Brasil, as franquias, eu acho, na minha opinião, que as franquias aqui não são tão boas. Por exemplo, um Outback, o do Brasil parece que é muito melhor, o próprio McDonald's do Brasil parece que é muito melhor. Aqui as franquias não são tão boas quanto no Brasil. Ou os restaurantes daqui também são assim muito melhores de locais. E aqui em São Francisco, ou na Califórnia em geral, a gente consegue encontrar mais esses restaurantes locais. Então, depende do lugar que você vai nos Estados Unidos, existe uma característica diferente. Sim, é bem dos Estados Unidos mesmo, o pessoal explicando que muitas pessoas ela vê uma notícia que lá em tal lugar tem Cracolândia, lá em tal lugar pode fazer isso, mas cada estado tem as suas leis, tem específicas que eles têm autonomia de colocar suas leis específicas para algum tipo de uma determinada situação, e não dá para generalizar lá nos Estados Unidos. Eu vejo muitas pessoas falando, lá nos Estados Unidos faz isso. Eu pergunto, mas em qual estado? Porque de Exatamente. um estado para o outro tem diferença. Sim, por exemplo, se você for colocar mesmo a lei de morte, sabe? Como é que chama Pena de isso? morte. Pena de Pena de morte, morte. exatamente. Uhum. Cada estado tem a sua lei de pena de morte. Não são todos os estados que têm. Aqui na Califórnia, por exemplo, eu não tenho 100% de certeza, mas até onde eu sei, até 1970, acho que foi a última pessoa que morreu, mas a lei ainda continua, só que ninguém julga, ninguém mata, mas ninguém assim na pena de morte. Mas a lei existe. Então, se tiver Uhum. alguma coisa muito bárbara, eles podem reabrir. Mas é claro, um advogado saberia melhor dizer sobre isso. Mas sim, é muito diferente. Aqui, por exemplo, existe uma imagem muito ruim da Califórnia,
falando, ah, não, porque tem muito assalto, porque tem muito homeless, né? Como é que chama isso? Mendigo, tem muito mendigo na rua. Tá, e eu vou colocar algumas situações. São Francisco tem um bairro que tem realmente muitos mendigos, de vez em quando dá umas limpadas, saem todo mundo, volta todo mundo. Existem algumas questões que são responsáveis por estar essa situação lá, e uma delas é o uso de drogas. São pessoas Ok. que muitas vezes o governo dá abrigo, o governo dá comida, o governo dá saúde, o governo dá adequação ao mercado de trabalho, o governo dá curso, capacitação, dá tudo, só que eles não querem. Ou, eu acho que falar querer é até um pouco leviano, eles não conseguem ir. Por Sim. quê? Por causa da dependência, são doentes Aham. por causa da dependência. Mas aí você fala assim, ah, não, mas é lotado, é igual a Cracolândia de São Paulo? Eu não saberia te dizer, porque eu nunca estive na Cracolândia, eu não sei, por exemplo, se dá para ir na Cracolândia sem ser assaltada. Agora, aqui eu já fiz projeto social nesse bairro, já conversei com vários mendigos, várias dessa galera que mora na rua. Você não é assaltado, não acontece nada contigo, eu não sei, tipo, altas horas. Mas não é um costume deles, porque assim, eles não querem ir para a cadeia. Eles vivem bem na rua, eles não são bandidos. É uma coisa diferente, que às vezes eu vejo que existe uma confusão mental quando o brasileiro vê isso, quando nós brasileiros Aham. vemos isso. Sim. Porque Sim. assim, ah, existe assalto? Existe. É um em a cada, sei lá, eu morei em Campinas, morei 4 anos e meio em Campinas, eu fui assaltada 4 vezes em Campinas. Eu ando aqui de madrugada, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, com bolsa, com computador, com iPhone, com tudo, nunca chegaram perto de mim. Aqui você anda na rua, pessoa com câmera pendurada, nunca isso acontece. Mas existem dados que Uhum. provam que São Francisco é uma cidade que tem maior índice de assalto a carros. Então, por exemplo, quando ficam circulando esses vídeos na internet de violência, violência, eu acho muito interessante a gente ver assim, mas é baseado em quê? Existem dados? Porque não é porque está mostrando um assalto com outro assalto com outro assalto, é que é uma cidade perigosa. Eu nunca vi nada. Mas a partir da hora que nós temos dados que mostram qual que é o índice de violência, aí sim a gente pode falar, ó, essa cidade tem esse perigo. Então, aí, dentro de dados, eu te falo que São Francisco, é um levantamento atual, falo que São Francisco é uma cidade que tem assalto a carros. Eu já tive meu carro quebrado? Nunca, porque é uma região muito pequena que isso acontece. Entendi. Sim, na verdade, eles não estão abandonados. O Estado tem ali uma assistência social que tenta dar assistência, mas por causa das drogas, da dependência, eles acabam não aceitando, né? Estão ali tão zumbi, vamos supor, vamos colocar assim, que eles não aceitam regras, horários e a própria dependência. Eles querem voltar para a droga, mas não deixa de ser omissão do Estado com isso, né? Com essa questão. Pelo contrário, eu acho até que os Estados Unidos assim é uma mãe, porque às vezes a gente fica assim, ah, não, os Estados Unidos é extremamente capitalista, lá não tem assistencialismo nenhum. Cara, aqui eu vejo muito mais assistencialismo que o Brasil. Para a pessoa que é extremamente, que está numa pobreza, eu vejo muito assistencialismo, porque aqui você consegue, a pessoa né, que ela prova o nível de pobreza dela, ela consegue doação de comida, ela consegue o plano de saúde, porque aqui não existe esse plano de saúde unificado como existe no Brasil, né? Tipo o SUS. Aqui Ok, não, todo mundo tem que pagar plano de saúde, e aquele que prova que está no nível de pobreza X, ele consegue um plano de saúde do governo. Então, aqui existem doações, por exemplo, até para esses homeless que eu estava falando, aqui existem várias empresas que vão entregar sopa para eles na rua, eles não passam fome. Tanto que eu acho engraçado, às vezes eu passo lá, existe lixo na porta das barraquinhas dele, porque são todas barracas de camping, né? E uhum. existe lixo reciclado, existe até coleta seletiva de lixo com lixo reciclado. Esse povo aqui está muito evoluído. Mas existe um existencialismo muito grande, inclusive nessa coisa de dar oportunidade para eles voltarem ao mercado de trabalho. Só que não é só a questão das drogas, tem outras questões também. Briga familiar, que sai de casa e depois a pessoa né, se perde. Quando eu conversei com eles, eu conversei com muita gente que é africano, que veio da África e ficou vagando por vários estados dos Estados Unidos, e em função da temperatura, às vezes não consegue ficar em outro, porque ou é muito frio ou é muito calor.
E aqui, nessa região que eu tô, nem é muito frio e nem é muito calor, então a pessoa consegue viver na rua muito bem. E acaba tendo esse benefício, enfim, consegue viver ali, lidar com aquela coisa de viver na rua e acaba ficando. É interessante você falar isso, porque você está falando de uma questão de imigrante, né? Do imigrante que entrou nessa situação e pelas pesquisas que você fez, quando você fez esse trabalho, você tem mais ou menos uma porcentagem de americanos e imigrantes que estão nessa situação? Você sabe me dizer alguma coisa do tipo? Eu não saberia te dizer, mas eu acredito que a maioria seja americana. Ah, ok. Eu acredito, mas eu não saberia te dizer. Tá. Mesmo essas pessoas que eu conversei, todos eles, tipo, todo mundo fala inglês, assim, não são pessoas que acabaram de chegar da África, por exemplo, não. Aham, São sim. pessoas, mas o que eu conversei são todos usuários de drogas mesmo. Porque o que difama a Califórnia são alguns vídeos que circulam justamente essa região, tipo assim, comércios fechados perto desse lugar que tem o pessoal de rua, com essas barracas de camping na rua, nas calçadas, os comércios fechados. Então, o pessoal, eles dão como é o nome da palavra? Um sensacionalismo, né? Em cima disso daí, a lei de não é crime até X dólares, não é uma penalidade, não é a droga, não é crime. E aí mostram pessoas invadindo loja de conveniência e assaltando e ninguém pode fazer nada. Então, essas coisas que o pessoal circula muito. E não é uma coisa generalizada, são coisas pontuais, né? São extremamente pontuais, porque, assim, é muito melhor, dá muito mais ibope divulgar esse tipo de coisa do que, por exemplo, divulgar um projeto de sustentabilidade que existe aqui. Sabe, por exemplo, nessa região que eu moro, eu não sei se é a Califórnia inteira, mas as piscinas dos condomínios são todas cheias com água do mar, para economizar água. Se você fizer um vídeo e colocar na internet que existe isso aqui, alguém vai dar ibope? Não vai dar ibope. Se colocar a ajuda humanitária que existe aqui, alguém vai querer ver? Ninguém vai querer ver. Todo mundo quer desconstruir aquela imagem perfeita dos Estados Unidos ou da Califórnia, porque o que acontece? Essa região que eu moro é uma região muito rica, é o Vale do Silício. Ok? Então, assim, todo mundo já cria aquela expectativa de que vai ser um lugar perfeito. E não é, nenhum lugar é perfeito. Existem os Sim, problemas? Existem, os problemas estão em todos os lugares, inclusive na riqueza, inclusive dentro das mansões. É, porque quando a gente está no Brasil, a gente tem uma imagem, e eu me incluo muito nisso, eu falo assim, pelo menos essa é a concepção que eu tinha no Brasil. A gente sempre acha que o dinheiro é a solução para todos os problemas. Muitas vezes porque a forma com que a gente vive é sempre com aquele, né, cartão de crédito apertado, com dinheiro apertado, com as contas assim, meu Deus, como é que eu pago as contas no final do mês? Se eu sim, tivesse dinheiro, eu resolveria todos os meus problemas. Quando a gente vem para cá, o que acontece? Não estou falando que o dinheiro não é bom. É bom sim, porque a gente consegue pagar todas as contas e isso é muito bom. Só que a gente cria outras necessidades. Ah, não, peraí, eu só quero ter um carrinho. Aí, peraí, agora eu só quero ter um carro zero. Não, opa, eu só quero ter um, sei lá, um Tesla. E aí você está cada vez criando mais as suas necessidades de coisas maiores. Então, assim, aham, não, eu só quero uma roupinha para o Natal. Opa, peraí, se eu posso ir todo final de semana na loja comprar roupa, que aqui é muito barato, por que não ir todo final de semana? Eu mereço, trabalho pra caramba. No final, a gente aqui se vê bem preso dessa rede, sabe? Trabalha, 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 compra, 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 trabalha, 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 compra, compra, compra. Se você não parar e não olhar para isso que está acontecendo na tua vida, você vira escravo desse sistema. Por que eu te falo que a infelicidade, que os problemas estão nas mansões também? Porque são pessoas totalmente infelizes com as mansões, com os carros zeros, e é muito comum ver gente aqui que, assim, que não sorri. Aí tem gente que vai falar para mim, eu prefiro ser infeliz na mansão do que ser feliz no barraco. Ok, escolha de cada um, mas existe sim, isso? Eu prefiro ser feliz em qualquer lugar. sim, eu também. Mas existe É, muito isso, é um olhar que é interessante ter. são escolhas e prioridades que as pessoas colocam na vida, né? Se você realmente, se o seu objetivo de vida é bens, legal. Se a sua qualidade de vida é você ter bens, comprar coisas, legal. Se para você qualidade de vida é você ter saúde, você ter tempo para sua família, né? Você tem que focar nisso.
porque cada um tem para si o que é ser feliz, né? O que é a felicidade. A minha felicidade está em comprar, sempre usando uma muleta, né? A minha felicidade está em comprar um carro. Ele compra o carro, não. Ah, não estou feliz ainda. Uma casa com piscina. Aí você é feliz. Aí compra a casa com piscina, né? E aí, mas olha, se essa casa com piscina fosse lá na Flórida, né? Onde é sol, lá eu ia ser feliz. Então a pessoa sempre está usando alguns artifícios para busca dessa felicidade. E isso traz a consequência de você, a casa maior, pagar mais imposto, a piscina tem que pagar o tratador da piscina, é mais ar-condicionado, a luz vem mais alta, o carro, a manutenção é mais cara, o seguro é mais caro, né? E você fica dependendo disso. Sim. Aqui é muito comum ver gente muito milionária, sabe? É muito comum. Assim, gente muito rica e que tem alguns, inclusive, que você olha na rua e você fala assim, cara, eu não imagino que essa pessoa seja rica desse jeito. Tá de chinelo, short, camiseta, até porque o americano é muito tranquilo, né? Em relação à Aham. vestimenta. Mas você fala assim, não é possível que essa pessoa é rica desse tanto, de tão simples. Eu acho que chega num determinado momento que muitos já falam assim, para quê? Sabe, que aí, assim, qual que é a alegria, qual que é a felicidade que o ter está me trazendo? Eu acho que existe em algum momento esse choque, assim, essa coisa. Mas assim, eu vejo que do Brasil, essa imagem de ter os Estados Unidos como compra, 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 é interessante também. Eu entendo por que que tem isso, porque o poder aquisitivo daqui é muito maior e as coisas aqui são muito mais baratas, né? Isso acontece muito. Então, quem vê os Estados Unidos de fora visualiza esses Estados Unidos de compra, né? Coisa que para nós Aham. é um pouco diferente, porque como aqui tudo é muito caro, a Califórnia, por exemplo, não é um destino bom para quem quer comprar. Não é igual Miami, por exemplo, que o pessoal vai para comprar, né? Nova York, aqui não é vantagem vir para cá fazer compra. Você tocou num ponto que eu lembrei de uma situação de festas, muitos brasileiros comentando quando saiu a foto do aniversário, se não me engano, da filha da Madonna, do rapaz que é o dono do Facebook, que é um papelzinho Happy Birthday na parede, um bolinho lá, e o cara tá de camiseta e uma calça jeans e Happy Birthday to you, e acabou. No Brasil é uma mega festa, com decoração, com bexiga, né? Totalmente diferente. Aí você fala, mas não é porque o cara não tem dinheiro. É assim. Para eles é assim, é normal, não é? É, porque eu acho que a nossa especialidade é festa, né? Brasileiro tem cara de festa, inclusive brasileiros aqui, porque lá em New Jersey a gente trabalhou com vídeo e a gente fazia vídeos de aniversários, de casamento, e os brasileiros fazem festa assim de arromba, é incrível a capacidade que o brasileiro tem, as mulheres que trabalham com decoração, cada decoração incrível, a coisa mais fantástica do mundo. E aqui o brasileiro realmente, ele gosta de festa, e aqui o poder aquisitivo do brasileiro é grande, então eles capricham mesmo. E para o americano não, até porque o círculo de amizades do americano é muito menor, né? O brasileiro é sempre aquela aglomeração. O americano é 3, 4 pessoas, 5 pessoas, no máximo que reúne numa casa no Natal, sei lá, 12, 15 pessoas, não passa disso. Agora a gente não, né? A gente é 100 pessoas logo. Convida o primo, não sei quem, e vai. Não, isso é muito diferente daqui. E o que fez você não voltar em 2 anos? Foi a qualidade de vida? Foi a segurança? O que te segurou aí? Que você fugiu dos seus planos de ficar aí 2 anos e voltar? Foi porque, primeiro, que a gente amou aqui. A gente se identificou muito com aqui, porque, assim, aqui não é aquela perfeição, né, dos Estados Unidos, tudo muito arrumadinho. Aqui eu acho muito parecido com o Brasil, né, como a gente já falou aí, tem todas essas imperfeições, né, todas Uhum. essas questões sociais. Eu gosto disso, eu me identifico com isso, porque eu gosto muito desse olhar social para as situações. Eu gostei muito daqui por questão de liberdade, pela multicultura, que é esse lugar, particularmente onde eu vivo. Por exemplo, dentro do meu condomínio, eu tenho, eu tenho vizinhos da Palestina, eu tenho vizinhos russos, eu tenho vizinhos da Ucrânia, tenho brasileiros, tenho mexicanos, tenho cubanos, tenho venezuelanos, tenho canadenses, tem tudo. Eu falo assim, eu saio de casa e eu vou aprendendo coisas. Então, aqui é muito comum, você vai no supermercado, você escuta chinesa aqui o tempo inteiro, vietnamita.
Então, essa mistura cultural, eu falei assim, já que eu não posso sair pelo mundo viajando e conhecendo cada hora um lugar, que meu sonho é viajar de motorhome, falei assim, já que eu não posso fazer isso, pelo menos por enquanto, aqui é o meu lugar, porque é um jeito que eu consigo viajar em várias culturas, estando num lugar só. E assim, vou comer num restaurante, eu gosto de um restaurante diferente, eu quero experimentar aquela comida, que tem muito indiano também, por causa das empresas de Sim. tecnologia. Uhum. Então, essa questão de conhecer muitos lugares, estando no mesmo lugar, sem sair de casa, isso me fascinou aqui. E é uma coisa que eu gostei muito. E quando chegou aqui também, eu comecei a empreender, porque aí eu tenho uma empresa de limpeza, de Ok. casa, de limpeza de casa e de carpete, e aí aqui eu tive que, assim, já que nós vamos ficar, peraí, deixa eu entender como é que esse negócio funciona. E aí eu fui estudar e descobri, conversando com pessoas, estudando marketing, estudando o mercado, para ver como é que eu poderia entrar nisso. E devagarzinho eu fui até eu abrir minha empresa. Daí, tipo, depois que você batalha, abre a sua empresa, rala para conseguir seus clientes, aí não fica uma coisa muito tranquila de ir embora, né? Aí a gente resolveu, falou assim, não, vamos abortar esse plano de ir embora em 2 anos, e vamos ficar. Inclusive, meu marido já entregou o cargo dele de servidor público federal, o que muita gente acha que, que é loucura o que ele fez. Aham. Mas olhando sobre o prisma do Brasil é loucura. Olhando pelo prisma daqui, tem várias pessoas que já fizeram isso. Então, foi isso, eu acho. Basicamente isso, assim, da gente ter gostado muito daqui. Mas chegou uma hora que eu falei assim, como eu te disse, né? O mosquitinho do jornalismo bate e eu me senti, assim, depois que eu estudei tudo que eu tinha que estudar, não que tenha fim os estudos, porque eu acho que jamais tem, mas depois que eu Aham. consegui, né, crescer a empresa, tal, que eu consegui, eu quero fazer alguma coisa, foi daí que veio a ideia do podcast. Eu falei assim, nossa, eu quero fazer alguma coisa para conversar com imigrantes, e desde que a gente morou em New Jersey, existe uma coisa muito legal, assim, eu falo a gente porque eu e meu marido, sempre quando a gente fazia as festas, vinha gente conversar com a gente. Tipo assim, nossa, aconteceu isso e isso. O que soa muito como uma fofoca, né? Como era Aham. uma comunidade brasileira muito fechada, sempre tinha alguém contando alguma coisa pra gente e soava isso muito como fofoca. Eu falei, cara, as histórias são sensacionais. Como é que a gente faz para divulgar essas histórias de maneira que elas não fiquem na fofoca, e sim como uma forma de aprendizado para quem está ouvindo, ou uma forma de experienciar, né, a história da outra pessoa. Foi aí Sim. que eu e meu marido, que a gente fez o podcast, o História de Imigrante. Então, me fala agora, me detalha, me fala mais aí sobre esse projeto aí que eu achei sensacional. Então, a gente sabia de algumas histórias que vinham falar para a gente, né? A gente sabia que, assim, parece que aqui é tudo muito intenso. Eu não sei se é porque no Brasil eu não escutava tanto, mas aqui parece que as pessoas chegam em você, parece que todo mundo tem uma história muito intensa de vida, ou alguma coisa que aconteceu, ou porque você sai do Brasil, você larga tudo lá para vir aqui Sim. se reconectar com novas pessoas, né? Tudo é muito novo. Eu acho que é tudo muito mais intenso. Daí a intensidade dessas coisas acabam acontecendo, né? N fatores que vão de histórias até muito trágicas até histórias muito engraçadas, porque eu costumo falar, a vida na gringa é trágica, mas é engraçada também. A gente vai do 8 a 80, assim, rapidinho. Então, o que acontece? Eu tinha vontade de passar essas histórias para frente, de contar Uhum. essas histórias. Aí, e mesmo histórias de quem está. Porque eu sempre fui fascinada em escutar as histórias das pessoas que viajam. Eu falei assim: eu não posso viajar? Então, peraí, deixa eu escutar a história de quem está viajando. E aí, todo mundo que me contava, eu ficava fascinada. Aí, eu falei para o meu marido. A gente chegou a ter um podcast que era de educação infantil, antes, e aí aconteceu o seguinte, a gente tinha esse podcast que me dava trabalho para caramba, eu sempre entrevistava um especialista do Brasil, e só que o podcast não ia, não alavancava, e me dava trabalho, eu acordava 5 horas da manhã para entrevistar um especialista no Brasil, Eu sei o que é isso, tá? você sabe, né? Então, aí eu tive a oportunidade de conversar com um cara que trabalha no podcast da Globo, e Ah, aí eu fui legal. falar com ele, fui falar com ele, né? Mandei o podcast para ele, fui falar com ele, eu falei, olha, me deu uma abertura. A minha ideia era que o meu podcast, daquelas a gente não custa sonhar alto, né? Tá tudo bem. A ideia é que o meu Sim. podcast fosse para a plataforma da Globoplay. E aí fui lá eu conversar com ele,
Estava trabalhando, parei o trabalho, fui para o carro para conversar com ele e tal, uma loucura. E na hora que eu falei, na hora que eu comecei a reunião com ele, era de vídeo, né? E ele falou assim: Priscila, teu podcast é sensacional, eu adorei, chamava Mãe Me Ajuda. É muito bom, a qualidade que vocês fazem, excepcional. Aí eu falei, cara, na onde que vai vir o negativo, né? Porque quando começa a elogiar demais, já vem bom. É igual término de namoro. Você é linda, é maravilhosa, é uma pessoa sensacional, mas... Eu não quero casar agora. Aí ele falou assim, só que esse assunto não funciona para podcast ainda. A gente não sentiu o time desse assunto. Uhum. Aí eu tinha duas histórias na minha cabeça de imigrante, e eu tinha a ideia lá no fundo de algum dia fazer esse podcast. Eu falei, não, mas peraí, eu tenho um projeto. A reunião já estava acabando, eu já vi que não ia dar em nada, que eu ia desperdiçar a minha oportunidade. Eu falei assim, não, eu estou com um projeto aqui de contar a história de imigrante, blá, blá, blá. E aí contei duas histórias para ele rapidinho que estava na minha cabeça. Uma era a história de uma mulher que tinha casado com um americano sem saber falar nada de inglês, e o casamento ia assim, é super divertido. E outra a história de um cara que tinha tirado a própria vida em função de terem gastado todo o dinheiro que ele juntou aqui nos Estados Unidos, ele mandava para o Brasil e gastaram o dinheiro dele todo no Brasil. E aí eu sabia dessas duas histórias. E aí eu falei para ele, o cara regalou o olho e falou assim, eu quero agora. Me manda que eu quero agora. Aí eu terminei a reunião e falei assim, agora, eu paro para eu fazer esse projeto e mandar para ele, ou eu paro a minha vida para colocar esse podcast no ar. E eu falei, cara, eu não vou fazer projeto nada, eu vou colocar no ar. E aí comecei a ir atrás da galera que eu sabia, porque eu não conto uma história que alguém me contou. Eu conto a história que a pessoa viveu. Sim. Né? Para dar aquele ar, até porque eu preciso de muito detalhe e tal. E aí virou aquela loucura. E eu fui atrás das histórias, conversando com o pessoal, porque eu entrevisto todo mundo, né? Que eu conto as histórias, e eu anoto detalhe por detalhe e tal. E fiz 5 episódios de uma vez, nós trabalhando assim, horrores, 5 episódios de uma vez, mandei para ele. E coloquei no ar. Falei, não, vamos colocar esse negócio no ar, vamos mandar para ele, não sei o quê. Nunca tive resposta. Nunca. Mas aí fazer o podcast, eu até preciso insistir mais. Eu acho que eu fui pouco insistente, porque eu mandei um e-mail só e nunca mais. E isso foi em setembro, nós estamos em 2023, foi setembro de 2022. Tem 1 ano, mas aí eu me apaixonei tanto pela ideia, porque a primeira história que nós contamos foi a história de uma menina que ela conseguiu um aplicativo de graça para viajar de barco. Ela se conectou no aplicativo com um cara que tinha o barco e queria uma companhia para viajar. E aí ela entrou nesse aplicativo, conectou os dois, deu match nos dois lá, não é match só de parceiro mesmo, de barco. E aí ela foi viajar e conheceu, acho que 12 países, viajou, ficou acho que 4 anos, se não me engano, no barco. Viajando, Austrália, tudo, viajando para vários lugares. E aí, conforme eu fui atrás de uma história, foi acontecendo. Ô, Priscila, tem fulano ali que tem uma história. Você tem ciclano ali que tem uma história, conversa. E assim eu fui fazendo. Agora, hoje, as pessoas me mandam. Né, olha a minha história, vamos contar, eu acho que eu vou ajudar muita gente e tal. Mas no começo, basicamente, era eu atrás de todo mundo. E assim, muitas histórias, né? E daí, quando a gente fala assim, a história de imigrante, a primeira imagem que vem na cabeça é aquela coisa de alguém atravessando pelo México, alguém chegando nos Estados Unidos sem nada e batalhando e sendo bem sucedido. Eu queria cortar um pouquinho isso. Eu falei assim, eu não quero essa história, eu quero um pedaço da história de alguém. Ela pode estar ferrada e ter tudo dado errado, não tem problema. A gente conta muita história que envolve violência feminina, né, violência doméstica, que acontece muito, principalmente na comunidade imigrante, que aí eu acho que é onde a gente consegue dar uma força, que nós temos parcerias com ONG, contra tráfico humano e também a violência. Legal, então, parabéns. A gente direciona alguns casos que a gente consegue ajudar, porque nem todos também, né? E aí a gente foi, assim, conectando com pessoas, com histórias, e as histórias mais loucas do mundo, assim. Eu falei, caramba, velho, como é possível as pessoas viverem tanto? Isso me fascina muito, porque eu falo assim, minha vida estava muito calma, muito monótona, e aí eu escuto as histórias das pessoas e me encanta, me apaixona, e a confiança das pessoas virem me contar, e a responsabilidade disso, eu sou apaixonada. Aí eu falei assim,
não deu abertura por ali, eu vou caminhando com meus próprios pés, e seja o que Deus quiser, e está tudo certo, porque eu faço o que eu gosto. Não, mas é maravilhoso, a ideia é sensacional. Parabéns mesmo. Muito parabéns, é bem feito. Eu achei uma produção bacana. Você mostra uma espontaneidade bem grande e, nossa, sensacional. Parabéns. Ah, obrigada, obrigada. Tem muita história, assim, tem umas histórias que eu escuto e eu fico assim, meu Deus, porque como sou eu que escrevo e reconto as histórias, eu tenho que sempre tomar o cuidado de não julgar, jamais julgar a pessoa que eu estou contando a história, e ao mesmo tempo contar a história dela. Tipo, Aham. tentar ser, como é que eu falo aqui? Tentar ficar ali no meio da história sem colocar muita minha opinião, mas é impossível às vezes também não colocar. Não, é delicado, mas é muito gostoso. Eu falo assim, quando eu vou escrever as histórias, eu entro no meu mundinho, eu falo assim, todo mundo sai de perto, porque agora é meu período de dedicação aqui, eu sou apaixonada. Você falou da produção, é porque meu marido é produtor musical. Então, Ah, ele faz efeitos sonoros, é ele que faz tudo. Eu entrego o texto, eu gravo o áudio, e aí o resto é com ele. que bacana. Ah, dois profissionais, ó. Deu match. Deu match. Ah, ah, o que que mudou? Depois que você começou a ouvir essas histórias, alguma coisa mudou no seu conceito, no seu julgamento, assim, sobre a vida das pessoas fora do seu país? Eu sei que você falou que não é só a questão de imigrante, aquela história de, da pessoa chegou, veio para o México, mas do seu ponto de vista mudou alguma coisa, assim, que você percebeu? Toda a história me muda. Todas elas, para mim, traz um ensinamento diferente. Deixa eu tentar aqui lembrar alguma para te dar um exemplo. Nós contamos a história de uma moça que ela estava envolvida eu acho que esse episódio chama Acordei no México. Ela estava envolvida com... Ela casou com um americano. E esse americano, desde o começo, ele se mostrou bastante violento. Ele tinha um ciúmes muito grande. E aí eu já vi assim que muitas mulheres confundem ciúmes com amor. Aham, Eu tento dar muita ênfase nisso, para ter muito cuidado, porque o ciúmes abusivo, né? Muitas vezes é abusivo e não tem nada a ver com amor. E essa sim, menina, ela se envolveu, era uma menina linda, linda, linda. A gente contou de forma anônima essa história, porque ok. no meio do furacão, quando eu contei essa história, ela estava envolvida com esse cara, ela casou com esse cara, ela não conseguiu o green card, porque ele não declarava imposto de renda. E aí, essa história era o tanto de coisa que me ensinou. Eu não sabia que quem não declara imposto de renda não tem o green card. Você consegue, se você não consegue dar o green card para alguém, você só vai conseguir se tiver uma pessoa patrocinando, que é o que eles chamam de sponsor. Fora Uhum, disso, mas entendi. não é o casamento automático. Não é a primeira história que eu escuto disso. A outra eu ainda não consegui contar. Mas, assim, não é a primeira pessoa. A brasileira vai e casa com o cara, achando que o cara tem green card, e, na verdade, ele tem o dele, mas ele não pode passar por algum problema. Ou, nesse caso, o cara era americano e não podia passar porque ele não declarava imposto de renda. Esse cara não Aham, tinha contato com a família. Isso é uma baita de uma red flag, um sinal vermelho. Quando o gringo sim, não tem sim. contato com a família, suspeite, tem alguma coisa errada nessa história. Pode ser que não tenha? Pode ser, vai investigar. É melhor. Então, e aí o que aconteceu? Esse cara, foram idas e vindas com essa mulher, e numa tentativa de reaproximação, ela dormiu no carro e ele levou ela para San Diego, atravessou a fronteira com ela. E na hora que ela acordou, ela estava depois da fronteira. Ela desesperou, ele praticamente deportou ela, o próprio marido. Ela desesperou e falou assim: vamos voltar, vamos voltar. Na hora que passou na fronteira, é claro que não deixaram ela entrar, ela foi presa, e ele estava inesperadamente com o passaporte dele dentro do carro, e ela falou que ele nunca andava com o passaporte dentro do carro. Então ele Já sempre foi pensado, né? foi tudo pensado. Ela foi presa, e ela foi presa no México. E a última notícia que eu tive dela é que ela tinha conseguido voltar para os Estados Unidos, mas com audiência marcada para ver se ia continuar a ficar ou se ia ser deportada. Aham, Mas renunciou o marido. Então, assim, muitas mulheres que são, tipo, que se sujeitam a ficar com o marido que é gringo,
esperando o green card, e nesse tempo se submetem a muita violência, a muito abuso, acontece bastante. Então, cada história tem, assim, um ensinamento. Por exemplo, tem outras que, por exemplo, uma história mais engraçada. Você fala assim, mas uma história que é só zoação, o que você tira de aprendizado nisso? Geralmente, as que são mais engraçadas é em função do inglês. Da pessoa não saber, brasileiro não saber falar inglês, geralmente essas são muito engraçadas, ou então algum conflito cultural. Aí, assim, gente, mas a galera é muito cara de pau e mete a cara mesmo para falar inglês, e eu acho isso o máximo. E tem que meter as caras mesmo, porque, assim, tem muita gente que vive aqui meio que reclusa, sabe, sem sair porque não sabe falar. E eu falei assim, não, deixa eu contar essas histórias para mostrar que tem que ir, tem que quebrar a cara, não conversa, tenta conversar, tenta falar do jeito que consegue e por aí vai. Mas, assim, não são só histórias dos Estados Unidos. Eu já contei a história da China, eu já contei a história de uma brasileira que foi atacada dentro de um elevador chinês, porque as chinesas achavam muito diferente as brasileiras terem peito e bunda e perna, porque elas são muito magras. E as chinesas foram apertando essa brasileira para ver se era de verdade. Nossa! Então, não, o episódio da China é super curioso, delas andarem no supermercado, as brasileiras andam, os chineses vão atrás para saber o que come. Aí eu já Olha! contei a história no Japão de um brasileiro que arrumou uma amante e foi preso, e eu contei como é que é a prisão do Japão, e não, Legal! como é que é, ele aprontou lá, aí eu já contei que é a prisão de lá, assim, como é que é essa questão, ele não foi preso por ter arrumado uma amante, mas por importunação, porque ele ficou no pé da mulher. Tá. E aí tem toda essa questão do Japão também, já contei a história da Alemanha, contei muitos conflitos que têm muita relação com o universo feminino, como, por exemplo, o que acontece demais, eu estou descobrindo isso agora, que a mulher está casada ou ela namora, o cara não procura mais ela em questão sexual, ela descobre que o cara é gay. Já contei uma, estou com mais uma para contar, e é mais comum do que a gente imagina. Então, assim, muitas vezes o que acontece? A gente vive dentro de uma bolha e a gente acha que nada do que está fora é verdade ou é real, ou acha que tudo aquilo que está ao redor da gente é a realidade de todo mundo, quando não é. Sim. Existem pessoas que vivem em situações completamente perigosas, arriscadas, ou completamente assim, na paz, bem, sem perigo nenhum. Enfim, existem diversas formas de viver, diversas formas de passar por aqui, assim, com experiências diferentes. E eu acho que é isso que fascina muito e que eu acho que todo mundo gosta de escutar também. Não, sim, eu, do jeito que você coloca, que você põe, atrai, a pessoa quer ouvir, você faz meio que tipo um drama, né? Um suspense, é muito bacana. Mas tem que ser, né? É, sim, é muito bacana, que chama atenção. Falei, o que vai acontecer agora? Não, pera aí mais um pouquinho. Sem contar que cada vez eu estou estudando mais roteiro, né? Porque eu tenho uma pós em roteiro, mas roteiro não é minha praia. Então, assim, eu vou estudando, me aperfeiçoando, e eu não sou uma pessoa engraçada. Então, para eu fazer episódio engraçado, é um suor. Eu falo assim, se é drama, dá para mim. Se é para chorar, é comigo. Agora, se é para rir, não é. Não é, eu sou dramática horrores. E desculpa perguntar, eu não perguntei, você tem filhos? Eu tenho uma menina de 9 anos. 9 anos. E como que para você a educação dela aí? Você acha que foi uma ótima escolha? A Sim, educação aí? sem dúvida, nossa, sem dúvida. Se tem uma coisa que aqui vale 100% a pena, é a educação dela, assim, o que eu acompanho da escola dela, né? Se ela ainda é nova, ela está no 4º ano agora, mas ela tem, por exemplo, a escola de judô que ela frequenta, ela faz aula de judô, o dono da escola já foi campeão olímpico, sabe? Olha, A gente bacana. acaba tendo acesso a essas pessoas que são, tipo, top, de uma forma muito simples. Ela faz ginástica também e vira e mexe tem gente da escola dela que está concorrendo para a seleção dos Estados Unidos de ginástica. E na questão do ensino regular, é fantástico, assim, é claro que é um desafio para mim, porque o aprendizado é completamente diferente, eu raramente consigo ajudá-la, assim, a estudar, eu tenho que ver como é que a professora dá, porque é muito diferente do que eu aprendi, tá certo, o que eu aprendi tem muitos anos, mas a forma daqui é muito diferente,
Mas eu gosto muito da escola daqui, até porque ela, né, hoje ela tem inglês fluente e a gente nunca deixou ela perder o português dela. Então, o que Uhum. acontece? A gente sempre priorizou muito o português, de conversar português dentro de casa, nunca foi uma opção e nunca foi uma obrigação. O que que Ok. é? Toda vez, porque a criança, ela veio para cá com 2 anos. A criança, ela não tem o discernimento que uma coisa é português e outra coisa é inglês. Ela mistura tudo. Então, o que a Sim. gente fez lá no comecinho era quando ela misturava, a gente repetia em português. Por exemplo, assim, mamãe, eu quero ter milk. Ah, filha, você quer um leite? A mamãe vai buscar um leite para você. Ah, eu também quero um leite. Entendeu? Tipo, em vez de eu quero ter, sim, eu quero leite, eu não quero ter leite, que é como os americanos falam. Aham. A gente foi devagarzinho, hoje o português dela é bonitinho, assim, e ela já tá pro espanhol, assim, tá ouvindo música em espanhol, porque ela é muito musical, e já começa, buenas noches, e falando, assim, arriscando o espanhol, mas assim, com uma mente muito aberta para o espanhol. Mas E, é um desafio, eu acho que é maior do que no Brasil. e você, como mãe, olha isso, né? A sua filha sendo bilíngue e fluente, Eu olho isso com total inveja. a verdade. Porque, não, me fascina, porque minha vontade, assim, acho que o sonho da minha vida era ser poliglota e eu, assim, eu me viro no inglês, mas eu não sou fluente igual ela, que fala como, né, como americana mesmo, não sou, eu falo como imigrante, como brasileira falando inglês, né, não consigo o sotaque que ela tem, nem nada disso. Mas não, eu acho fascinante. Eu acho que todos os pais e todas as mães, porque em princípio nós ficamos com medo, né, de tipo da criança não aprender inglês, por isso tem muitos pais que falam inglês junto com a criança e começam a falar inglês, e aí as crianças perdem o português. Eu entendo muito isso, porque os pais têm medo da criança não aprender. Só que a criança está 6 horas numa escola, é impossível não aprender a falar inglês. Impossível. Então, eu acho que essa herança da língua portuguesa, eu super valorizo isso, até para ter contato com os avós, com a família, né? Sim, sim, verdade. Porque acho que os pais ficam preocupados da criança aprender logo o inglês para não sofrer bullying na escola. Eu acho que sobre mais entender mais a matéria que os professores estão falando, eu acho que é esse tipo de preocupação, né? Quando vem para cá, mais velha, quando a criança já é mais velha, tipo 5, 6 anos, eu acredito que sim. Mas aí existe todo um trabalho que pode ser feito. Televisão em inglês o dia inteiro. O da minha filha foi ao contrário, televisão em português o dia inteiro. Tudo que ia colocar, eu colocava dublado para ela em português, porque assim, já está 6 horas de inglês por dia, deixa ficar mais 6 em português. Então, em casa, sempre o português, com música brasileira. Mas eu entendo, é uma preocupação que todo pai tem de fortalecer o inglês, mas assim, eles vão aprender, uma hora ou outra vai aprender, não tem como. Sim. Agora, com tudo isso que você está falando aí, você falou que fala inglês, se vira no inglês aí, e agora é impossível você não ter pagado um mico aí de alguma situação, a parte de uma coisa engraçada que aconteceu contigo. Conta pra gente. Nossa, agora você me pegou super de surpresa. Acho que um mico, igual, porque assim, eu tô acostumada a contar tanto mico, né? Que são os micos gigantescos, que agora não me vem. Não, eu nunca paguei um mico muito grande. Mas acontece assim, da pessoa falar uma coisa e eu entender outra completamente diferente. Aí eu tenho que perguntar assim, é isso mesmo? Porque quando eu vim para cá, eu já tinha feito 5 anos de inglês no Brasil. Então Aham. eu não vim sem saber nada, assim. Mas deixa eu pensar aqui. Comigo. Não, não Uma situação paguei mico. engraçada, alguma coisa que você passou, teve uma saia justa. Saia justa, não é engraçada, é desesperadora, pode ser? Ó, Foi lógico. a situação mais desesperadora. Eu estava trabalhando um dia e eu estava muito cansada, passei no sinal vermelho sem ver, a polícia me pegou. Primeira multa a gente nunca esquece, primeira vez que eu não sabia nem onde parar, no centro de São Francisco, lotado, aquele trânsito. Parei, tremia, mas tremia igual uma louca. A polícia veio, eles são ótimos, né? São super educados, pegou minha carteira de habilitação, pegou o seguro, voltou com a multa e voltou com a corte. Aqui, toda vez que a gente é multado, toda vez não, muitas das vezes que a gente é multado, como eu passei em sinal vermelho, é uma infração grave, você tem que ir para o fórum, e lá acontece como se Aham. fosse um julgamento.
E eu tremia muito, eu estava muito nervosa, estava tudo escuro, eu não sei como que eu consegui chegar em casa aquele dia de tão nervosa com o guarda, tal, de ter me parado, esse tipo de coisa. Aí, beleza, no dia do julgamento, eu fui lá para a corte, né? Você tem que ir lá, eu fui lá na corte para agendar o meu julgamento, para agendar a minha audiência. Entendi. Aham. Aí eu fui e tremia, mas muito desesperada. Eu falei, cara, eu não sei o que falar, eu não tenho vocabulário jurídico. Se a pessoa me perguntar alguma coisa, eu não vou saber responder. E aí eu tremendo, tremendo, que uma coisa é falar inglês, outra coisa é você ter vocabulário para ir para todo canto, né? Tipo, vai no dentista, ter vocabulário de dentista, vai, não sei. Aí cheguei lá, na hora que. E eu era uma fila com guichê. Na hora que chegou, e eu tremendo, eu falei, não, vai dar tudo certo. Eu tremendo, tremendo. Na hora que chegou, na minha vez no guichê, tinha o meu guichê e tinha mais dois. Começou uns barulhos de tiro. Pá, 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 pá. Aí eu falei, cara, não nervosa, você já tá nervosa, não fica mais tensa do que você já tá. Pá, 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 pá. Aí eu olhei, enquanto eu olhei todo mundo atrás de mim, tava todo mundo nervoso. Eu falei, não. Aí eu olhei pra mulher, eu falei, o que que tá acontecendo? Aí ela falou assim, não, não tá acontecendo nada. Só que atrás do guichê era uma sala muito grande que dava pra gente ver. E aí eu fui vendo a movimentação lá dentro e fui vendo que tava todo mundo apavorado. Aí a mulher agendou para mim lá a audiência e falou assim, vai, vai, vai. No que eu olhei para trás, essa hora, era uma sala e tinha um corredor, é um prédio antigo da polícia de São Francisco. Aí começou a estourar. Pá, 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 pá. Falei que era tiroteio. É tiroteio, é bomba. Estão bombardeando aqui. Aí nisso o policial que estava na porta mandou todo mundo agachar. E eu dentro da polícia, agachada, aquele monte de gente, todo mundo agachadinho, andando agachadinho. Eu falei, tem bomba aqui, isso aqui é um atentado. A porta, assim, é um prédio antigo com uma escadaria. E aí, na hora que eu cheguei nessa escadaria, tava tudo fumaça lá fora, tava cheio de link, aquelas vans de televisão com helicóptero. Eu falei, caraca, velho, onde que eu tô? O que que tá acontecendo aqui? Tudo fechado, todas as ruas, devia ter uns 6 carros de bombeiro, polícia. Cenário de filme. Cenário de filme. Cara, dos filmes mais alta produção do mundo. Devia ter, sem brincadeira, uns 2 bombeiros, umas 3 ambulâncias, uns 5 carros de polícia. Fecharam tudo, não tinha como sair. Quando veio, daí eu comecei a ligar para todo mundo, meus amigos, né? Gente, vê na televisão, o que está acontecendo? Eu tô aqui na polícia e está acontecendo isso, aquele fumação lá dentro. Falei, vai explodir? E aí eles não deixam a gente sair, vai explodir com a gente aqui, eu na escadaria. Eu não queria ir para a rua porque eles evacuaram a rua, a gente ficou tudo na escada. E aí, quando vê, entra o carro do BOP não, eu falo que é BOP porque parece o BOP do... Como é que chama? Tem até uma série com o nome deles, da Polícia Especializada. SWAT. Hã? SWAT. Da SWAT. Entra um carro, um camburão da SWAT. Eu falei, cara, eu nunca tinha visto SWAT, nunca vi de novo. Aí o cara da SWAT, quando vê, eles saem lá de dentro, parece astronauta. Os caras tudo assim, eu falei, meu Deus, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu perguntava para todo mundo do meu lado. E nisso o barulho, pá, 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 pá. Aí os caras começam a entrar dentro da polícia, e eu apavorada, aí um amigo meu falou, Priscila, estão ao vivo na televisão, que até então a gente não tinha notícia de nada, estão ao vivo na televisão, tem uma bomba aí dentro, tem um atentado terrorista. Só que estava acontecendo aquilo ainda, e eu falei, eu faço o quê? Eu fico parada aqui, não dá para eu sair, porque fecharam tudo, tipo, dava para eu sair a pé, mas o meu carro estava fechado, não tinha como eu pegar meu carro. Eu falei, cara, eu saio, eu fico, e se tiver outros terroristas lá fora? Eu fico aqui porque aqui tem a polícia, ou eu saio, daqui a pouco tem bomba em outro canto? E aí eu fui ficando apavorada sem saber o que fazer. E assim, eu te contando, parece que é tranquilo, mas na hora é uma tensão. É tipo assim, o coração saindo pela boca. É uma tensão muito grande, porque além de ter a tua tensão, era a tensão de geral, né? E aí, sei lá, passam uns 15 minutos, eu ligo uma amiga, ela falou assim, Priscila, estouraram fogo de artifício aí dentro. Estourou uma caixa de fogos no departamento, depósito, que ficava lá em cima, de fogos de artifício da polícia, pegou fogo, eu não sei por que cargas d'água, que estourou a sala inteirinha. Então, parecia assim, eu já vi tiroteio, eu morei no Rio de Janeiro, eu já vi tiroteio. Era como se multiplicasse o tiroteio por 5. Era uma coisa assim de outro mundo. E era isso. No final das contas, não tinha nada. Nossa, eu suei aqui. Então, assim, não foi me comeu, mas foi uma situação que eu acho que a gente nem imagina. Não, valeu, valeu. Isso aí vai ser um cortezinho. Essa eu nunca contei, porque eu conto as histórias das pessoas e não conto as minhas, né? Eu até falo assim, qualquer dia eu vou contar no podcast essa história. Contou já.
Aí, ok. Que legal. Você é uma pessoa muito simpática, bem comunicativa. Muito legal, muito bacana a sua história de Obrigada, imigração. obrigada, Ayrton. Hoje em dia, vamos lá, hoje em dia você tem esse canal e o que você faz mais? Eu tenho uma empresa, né, de limpeza. Aham. Eu tenho o canal que já me ocupa muito tempo, né? Porque eu tenho que estar fazendo, alimentando, eu entrevisto um monte de gente. É uma demanda muito grande e eu estou escrevendo um livro. Olha que bacana. Na verdade, olha para você ver as aberturas que o podcast nos dá, né? Uma das histórias que eu contei lá, que é a história Casei com um Monstro, de uma mulher que casou com um americano, que depois ela foi descobrir que ele fazia imagens na casa dela, da filha dela, pelada, e vendia, comercializava na internet. É uma história bem chocante. E ela abriu uma ONG na Flórida para ressignificar todo o sofrimento dela. E aí, depois que eu contei a história dela, ela amou o podcast e ela me chamou para escrever um livro sobre a história da vida dela. Olha que bacana. Então, assim, é um desafio, porque eu nunca escrevi um livro na minha vida, Uhum. e aí é um aprendizado, a gente está se falando ainda, eu estou num período ainda de entrevistas, tal, levantando as informações dela, e depois eu vou colocar isso no papel. Mas esse eu acho que é um projeto futuro ainda, assim, não é uma coisa para agora, mas vai tempo. Bacana, muito interessante. Olha, temos uma futura escritora. Não sei, oxalá. E você ficou, toda a família ficou no Brasil, né? Manda um recado pro pessoal do Brasil. Ficaram no Brasil meu pai e meus irmãos. Meu pai mora em Minas, meu irmão mais novo Uhum. mora em Campinas e meu irmão mais velho mora em Porto Velho. Ficaram todos. A minha mãe que mora aqui, né? Sim, e o pessoal não fala em ir para a América, chama eles para ir para a América, vem para cá. Não, não. Eles vêm visitar, né? Quando dá para visitar. Meu pai está aí chegando daqui uns dias, mas para morar, não. Para morar, eu acho que só eu mesma e minha mãe. Então, manda um abraço aí para todo mundo do Brasil, seus amigos. Mando um abraço especial aí para o pessoal de Minas, para o pessoal do Rio, para o pessoal de São Paulo, para o pessoal do Tocantins. Morro de saudades, morro várias coisas, eu morro de saudades, inclusive beber uma cerveja no meio da rua. Falo, quando eu voltar para o Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar uma cervejinha gelada no meio da rua, que aqui a gente não pode. Tenho muita saudade da alegria da praia. Então, assim, aproveitem as coisas boas. Sei que o Brasil tem muita coisa que precisa melhorar, reconheço isso demais, mas aproveitem as coisas boas que o Brasil tem, porque nós temos muita coisa boa assim também. Ó, legal, muito bacana. Ó, quero agradecer, você é muito simpática, adorei nosso bate-papo. Ó, desejo sucesso para você em todos os seus projetos, no seu livro, no seu canal e na sua empresa. Bastante sucesso. Obrigada, Ayrton. Obrigada pela oportunidade aqui. Imagina, eu que agradeço a oportunidade que você está me dando de bater um papo com você e ouvir mais um pouco da sua história, porque você conta a história dos outros. Agora é a hora de você falar a sua história, né? Bacana. Querida, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Pessoal, Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.